E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita. Eu espero que vocês possam gostar. A história de hoje se chama O Catador de Pensamentos. Ela foi escrita por Mônica Felt e ilustradas por Anthony Boratinsky. A tradução foi de Dieter Heidemann. Todas as manhãs, exatamente às 6h30, o senhor Rabuja passa pela casa onde eu moro. Ele anda arrastando os pés e de longe eu já ouço o barulho dos seus passos na calçada. Na verdade, a essa hora o meu bairro é muito sossegado. Antes das 8 quase não há movimento algum. Desta vez, um gato está atravessando a rua, mas correndo desaparece sem fazer barulho no jardinzinho tranquilo de alguma casa. Outras vezes, o vento traz até mim o ruído distante da autoestrada. Fora isso, não acontece mais nada. O sono ainda cobre o telhado como um cobertor quentinho. Corro para abrir a janela, debruço-me sobre o peitoril e dou uma olhada na calçada lá embaixo. E lá vem ele. Às vezes, passando o primeiro poste, às vezes o segundo, aproximando-se bem devagar com o seu corpo encurvado. Quando ele passa debaixo da minha janela, levanta a cabeça, pigarreia e me diz com um tom suave: "Bom dia!" "Bom dia, senhor Rabuja", respondo em voz baixa. Em geral, nossa conversa continua assim: "Que lindo dia, não é mesmo?" Ou então: "Já trabalhando a esta hora da manhã?" Em seguida, ele se despede, inclina a cabeça sorridente e vai embora, com seus passos arrastando. Continuo olhando até vê-lo virar lá na esquina. Isso acontece toda santa manhã, no inverno e no verão. O senhor Rabuja nunca falha, nunca se atrasa. Eu posso até acertar o meu relógio de tão pontual que ele é. O único casaco que ele possui é gasto e surrado, e balança quando ele anda, vai até os joelhos. Um velho chapéu desbotado, bem puxado sobre o rosto, deixa os olhos meio à sombra. Nas costas, ele leva uma mochila amarrotada, presa com uma tira de couro muito gasta. Movimenta-se como alguém que não sabe o que é pressa. É um homem velho. E as pessoas velhas muitas vezes parecem que têm os bolsos cheios de tempo. Cuidadosamente guardam cada minuto, cada hora, cada dia da sua existência, como outros que colecionam quadros, porcelanas e móveis. Lá pelas 2 da tarde, o senhor Rabuja passa novamente pela minha casa. Às vezes, um pouco antes, às vezes, um pouco depois, dependendo do tempo que ele levou para concluir a sua tarefa. O senhor Rabuja é um catador de pensamentos. Sim, você ouviu bem. Um catador de pensamentos. Pensamentos bonitos e feios. Pensamentos alegres e tristes. Pensamentos inteligentes e bobos.
pensamentos barulhentos e silenciosos, pensamentos compridos e curtos. No fundo, todos são importantes para ele, mesmo tendo, é claro, os seus pensamentos preferidos. Mas isso ele não demonstra, para não ferir os outros pensamentos, pois todo mundo sabe que pensamentos são coisas muito sensíveis. Enquanto ele passeia pela rua, pelos becos e pelos recantos da cidade, o Senhor Rabuja está sempre atento. É que o Senhor Rabuja consegue ouvir pensamentos, mesmo através das paredes grossas das casas, ou a muitos quarteirões de distância. Nem os pensamentos mais pequenininhos lhe escapam. Assim que ele ouve algum, ele abre a mochila, dá um assobio bem suave e aquele pensamento logo chega voando. Entra na mochila e se junta aos outros que já estão lá dentro. Alguns vêm voando suavemente, outros se aproximam tão depressa que quase derrubam o Senhor Rabuja. Uns acham logo a entrada da mochila, outros demoram um pouco. Alguns são tão inquietos e desajeitados que escorregam e caem na calçada. Na verdade, cada pensamento tem o seu comportamento próprio. Pensamentos são coisas imprevisíveis. O Senhor Rabuja, que nestes longos anos já viu muita coisa, às vezes para, fica pensativo, balança sua cabeça. Eu acho que ele se pergunta admirado, pela 100ª vez, como que os pensamentos podem ser tão diferentes uns dos outros. Depois de recolher todos os pensamentos que ele encontra pela cidade, ele amarra cuidadosamente a mochila e volta para casa, com o corpo encurvado por causa do peso dos pensamentos. Dizem que pensamentos são mais leves que plumas ou flocos de neve, mas nem todos. Alguns pesam mais que 1 quilo. Ao passar pela minha janela, ele me pisca um olho, respondo com um aceno e volto ao trabalho que havia interrompido. O Senhor Rabuja mora lá na saída da cidade, numa casinha rodeada de horta e de jardim. A casinha tem 2 cômodos, um banheiro e um quintal. O primeiro cômodo funciona como uma cozinha, sala e quarto de dormir. O segundo é o seu local de trabalho. O Senhor Rabuja não precisa de mais do que isso. Ele não precisa de muito espaço. Como as caminhadas o deixam com fome e bem cansado, primeiro ele come alguma coisa, depois ele descansa um pouco, mais tarde ele pega a mochila e vai para o seu quarto de trabalho. Lá, ele estende um paninho grande e macio, abre a mochila e despeja todos os pensamentos. Pondo de lado a mochila vazia, ele se agacha, desembaraça e separa todo aquele emaranhado e os guarda em ordem alfabética numa enorme prateleira. Na prateleira da letra A, por exemplo, ele coloca os pensamentos acanhados, aflitos, agressivos, amalucados, amáveis e arrojados. Na prateleira da letra B, ele coloca pensamentos belos, blasfemos,
bobos, bonachões, bondosos, brilhantes, burlescos. Na prateleira do C tem os pensamentos caóticos, os corajosos, os criteriosos, os curiosos, e por aí vai. A arrumação exige toda a atenção do Senhor Rabuja, pois os pensamentos são quase transparentes e muito fáceis de serem confundidos. Às vezes acontece de um ou outro pensamento se esconder em algum canto, só para chatear o Senhor Rabuja. Então, ele procura aqueles pensamentos de joelho por todo o quarto. Olha em todos os cantos escuros. Mas isso não é muito frequente. Só acontece com os pensamentos atrevidos, com os animados ou com os marotos, também com alguns vulgares. E como o senhor Rabuja é um homem pacífico, basta ele ter um pensamento especialmente bonito nas mãos para esquecer de tudo mais. Depois de terminar toda a classificação, ele deixa os pensamentos descansando um pouco nas prateleiras, para ficarem bem suculentos. Sim, suculentos, como frutas maduras. Isso leva mais ou menos umas 2 horas. Aí, ele começa a retirá-los um a um e depositá-los com muito cuidado num grande cesto de vime. Depois, ele leva todos lá para fora. Em volta da casa, tem uns canteiros grandes e prontos para serem utilizados. O senhor Rabuja vai tirando os pensamentos do cesto, um a um. E sabe o que ele faz? Planta os pensamentos nos canteiros. No inverno, ele planta numa estufa, lá no fundo do jardim. Só depois de limpar o último grãozinho de terra das mãos é que o senhor Rabuja considera que terminou a sua tarefa do dia. Depois disso, ele entra em casa, se ajeita na sua poltrona, põe as pernas para cima e toma umas 2 xícaras de chá, lendo o jornal e depois se deita para dormir. Na manhã seguinte, o despertador toca muito cedo. O senhor Rabuja põe o seu roupão e corre para a janela. Meu Deus! Lá fora, nos canteiros úmidos de orvalho, brilham no amanhecer avermelhadas as flores mais magníficas e raras que se possa imaginar. São azuis pálidas, vermelhas, cor de tijolo, douradas, amarelas, cores de casca de ovos, algumas listradas, outras pintadinhas. Algumas têm pétalas delicadas e finas, outras têm botões enormes, fortes e ásperos, como troncos de árvores jovens. Todas juntas, elas enchem o ar de um perfume suave e maravilhoso. O senhor Rabuja não perde tempo. Toma banho, veste-se, toma o café da manhã, sabe que tem pouco tempo para contemplar as flores dos pensamentos. Ainda sonolento, ele sai da sua casa, coloca uma espreguiçadeira bem na frente dos canteiros, senta e cobre-se com um cobertor. Sem que ele se dê conta, a aurora vai se transformando na claridade do dia. E então é que a coisa acontece. Pouco a pouco, com grande delicadeza, as flores se dissolvem. Elas se desfazem em inúmeras partículas que parecem floquinhos de poeira dançando ao sol.
Ao primeiro ventinho, dispersam-se colorindo todo o céu. Nesse momento, surge uma melodia de tal suavidade que o senhor Rabuja mal consegue ouvi-la. Ele põe a mão atrás da orelha, se inclina um pouquinho para frente e o seu rosto atento vibra. Em seguida, tudo chega ao fim. Ele tira a mesa do café da manhã, coloca novamente o seu chapéu sob o rosto, pendura a mochila nas costas e começa a sua caminhada. Às 6h30, em ponto, dobra a esquina e se aproxima da minha casa. Muitas vezes eu já lhe pedi para que me deixasse acompanhá-lo na sua tarefa diária. Nunca consegui. Ele me disse que os pensamentos são muito tímidos, que se descobrem alguns estranhos por perto, eles vão correndo se esconder. Por isso, antes de chamá-los, o senhor Rabuja tem que esperar até não haver ninguém por perto. Por precaução, ele altera diariamente o seu trajeto e até construiu uma cerca alta em volta do jardim da sua casa. Às vezes, porém, em certas noites, ele me fala do seu trabalho. Se não fosse assim, como é que vocês acham que eu saberia de todas estas coisas? Ele fica sentado na minha frente, na sala da minha casa, girando uma xícara de chá nas suas mãos enrugadas. Enquanto do lado de fora da janela, tudo está escuro. O senhor Rabuja cruza as pernas e começa a falar com uma voz bem baixinha. O vento leva consigo as minúsculas partículas de flores dos pensamentos. Elas voam cada vez mais alto e pairam sobre os telhados da cidade, ainda imersa no sono. Depois descem, enfiam-se em todas as janelas, em todas as frestas e fendas das casas. Pousam cuidadosamente na testa das pessoas que estão sonhando e ali se transformam em novos pensamentos. Se não existissem catadores de pensamentos, os pensamentos ficariam o tempo todo se repetindo e provavelmente um dia deixariam de existir. O senhor Rabuja toma mais um gole de chá, limpa a boca com a manga do casaco e olha para mim com ternura. Toda a cidade continua. Em toda a cidade tem catadores de pensamentos como eu. Nas cidades grandes há até 2 ou 3, só que quase ninguém sabe, porque eles trabalham muito discretamente. A maioria deles tem nomes esquisitos, mas é um puro disfarce. Quem iria imaginar, por exemplo, que um homem que se chama Rabuja pudesse ser um catador de pensamentos? Dizendo isso, o senhor Rabuja sorri misterioso e vai. Eu fico muito orgulhosa de ter sido escolhida para ouvir as confidências dele. E quando tarde da noite ele sai da minha casa, com o seu passo arrastado, às vezes eu tenho a impressão de sentir de leve o perfume das flores dos pensamentos. E eu caio no sono, tranquila, sem pensamento algum. E agora, minha gente, a história terminou. Batam palmas de alegria. Bata palma quem gostou.